que o Senhor venha usá-lo de uma forma poderosa, que o Senhor venha derramar sobre a tua igreja aquilo que o Senhor já tinha preparado antes mesmo deles chegarem aqui nessa noite. Por isso, abençoa em nome de Jesus o nosso pastor nessa noite. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que você está neste lugar, que bom que você veio, que bom que você atendeu ao chamado de Deus para a sua vida nessa noite, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 10. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos visitam, fique à vontade, sinta-se em casa, entenda que depois de Jesus, você é a pessoa mais importante aqui neste lugar, nessa noite, amém? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 é onde nós vamos ler a palavra de Deus, que Deus preparou para mim e para a sua vida nessa noite, amém? Entenda que Deus tem vitória, tem uma direção para a tua vida, Deus tem a chave da tua virada. Só aqueles que creem, dê um glória a Deus aí, exalte o Senhor. Marcos capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem já ouviu essa passagem sobre o cego Bartimeu que recupera a sua visão, amém? Aleluia, eu quero te dizer que Deus está abrindo visões aqui nessa noite. Deus está recuperando áreas, Deus tem algo sobrenatural para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Por isso que o Senhor quer hoje te entregar a chave da tua vitória. Assim como Ele entregou, Marcos capítulo 10, versículo 46. Assim como Ele entregou vitória na vida daquele homem, Ele tem vitória para te entregar hoje. Aleluia. Vamos ler. Marcos capítulo 10, versículo 46, diz o seguinte: E então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, diga comigo, muitos os repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, repita comigo, ele parou. Jesus parou e disse: chame-no então. E chamaram o cego. Tenha coragem, levanta-se, ele está te chamando, aleluia. Versículo 50, e lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus está te perguntando nessa noite, meu amado, o que tu queres que ele faça? Comece já no teu pensamento aí, declarar a tua petição hoje ao Senhor, porque Jesus, assim como parou ali para Bartimeu, ele para nessa noite para te ouvir e te pergunta: o que tu queres que eu te faça? Versículo 52, vá,
disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, Deus. Como uma terra seca, sedenta, Pai amado, pelo teu refrigério, pelas águas purificadoras que o Senhor tem para derramar sobre este lugar, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus. Pai, que a tua palavra, Senhor, venha adentrar nos nossos corações. Pai amado, abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite, Deus. Nos dá discernimento, sabedoria e graça, Pai, para que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Mas, Senhor, que nós venhamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, que é poderosa, que é pura e eficaz para as nossas vidas. Pai, que toda distração, que toda barreira no mundo espiritual, que toda surdez espiritual agora caia por terra em nome de Jesus. Nós demos uma ordem que caia por terra toda barreira, todo impedimento, que toda distração parta em retirada, todo cansaço, tudo aquilo, Deus, que porventura quer impedir, Senhor, dos Teus filhos, que o Senhor marcou um encontro nessa noite, de ouvir a mensagem que o Senhor tem separada para cada um de nós, Pai. Tudo aquilo que não provém do Senhor, nós damos uma ordem agora, sai, em nome de Jesus. E assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor, ela diz, amém. Amados, Jesus, ele marcou um encontro com aquele homem. Jesus chegou para Bartimeu. O destino marcou um grande encontro na vida daquele homem com o Mestre Jesus. Amado, entenda que quando você saiu do seu lar, entenda quando você se dispôs a vir nessa casa de oração, foi o próprio Espírito Santo de Deus que hoje, no dia de hoje, repita comigo hoje, no dia de hoje, Deus marcou um encontro que pode mudar a tua vida, o teu destino, a tua casa e a tua família. Quantos creem, pode dar um glória a Deus? Um grande encontro na vida daquele homem. Jesus foi de encontro àquele homem, chegou na região, na sua casa, cruzou o seu caminho. Aleluia! Ao que parecia que tudo indicava continuar da mesma maneira, ao que parecia para Bartimeu que seria mais um dia como os outros da sua vida, que ele estava ali na beira do caminho, que ele estava ali nas mesmas situações, que os dias passavam e ele se encontrava ali, talvez cansado, fadigado, com medo, ansioso. Talvez como todos os outros dias, Bartimeu imaginaria que iria passar aquele dia e viria mais um outro, o famoso vida que segue. Mas mal sabia Bartimeu que naquele dia algo diferente ia acontecer na vida dele. Que naquele dia, aquela história que talvez, tenho certeza, que aos seus próprios pensamentos, a própria maneira de viver, que ele já estava ali, acostumado com aquela situação, e as pessoas que o rodeavam, as pessoas que passavam por ali, talvez para aquela história já estava decretada. Seria um dia normal, um dia dos mesmos problemas, com os mesmos desafios, com a mesma angústia, com o mesmo constrangimento que a sua situação o proporcionava. Talvez você chegou aqui hoje e passou por os mesmos constrangimentos durante toda a semana, pelos mesmos desafios durante toda a semana. E talvez você já até colocou no seu pensamento que amanhã, ao começar a semana novamente, vai seguir da mesma maneira. Os mesmos constrangimentos, as mesmas lutas, os mesmos desafios. Mas eu quero te dizer que Deus quer entregar a chave da tua vitória hoje. Deus quer mudar a tua situação hoje, amado. Deus quer te dar uma direção hoje. Deus quer te dizer que se Ele cruzar o teu caminho como Ele está cruzando hoje, como Ele marcou esse encontro hoje com a tua vida, tudo pode mudar. Basta uma palavra de Deus
para que a tua situação mude, para que a tua chave vire, para que você venha viver o sobrenatural de Deus, para que você venha sair de uma situação de constrangimento, de embaraço, de cansaço, e partir agora para um novo tempo. É isso que Deus tem para a tua vida. Quantos querem viver o novo tempo de Jesus aí? Aleluia! Bartimeu não imaginava que aquele dia seria o dia que Deus abriria os seus olhos, não somente físico, mas espiritual, e ele ia viver um novo tempo com o Senhor. Talvez você chegou aqui achando que ia vir num culto qualquer. Talvez você chegou aqui porque o pastor está te convidando há muito tempo, o teu amigo, o teu colega, o teu esposa, a tua esposa, o teu filho. Talvez você saiu da sua casa achando que hoje seria um culto normal, como o de todos os domingos. Mas eu quero te dizer que para Jesus, o encontro que Ele marcou com a tua vida não é para ser um encontro normal. É para ser um encontro sobrenatural. É para ser o grande encontro. É para ser um encontro que vai mudar áreas da tua vida. É para ser um encontro que vai trazer restauração, que vai trazer cura, que vai trazer transformação, que vai mudar o cenário. Aleluia. Ou seja, Bartimeu poderia estar na sua mente ali, que era mais um dia que segue, um nada muda, um eu aceito essa vida que eu tenho para mim, é essa que eu vou viver. Só que não, repita para o teu irmão aí para ele se acordar, só que não, irmão, só que não. Só que não, mal sabia ele que poderia ser o grande dia da sua vida. Aleluia. Olha o que diz ali no versículo 26. E então chegaram a Jericó. Chegaram a Jericó. Jesus chegou para aquela região com os seus discípulos e a grande multidão atrás dele. Eles chegaram até ali. E quando eles chegaram até ali, chegou a esperança na vida de Bartimeu. Quando chegaram até ali, chegou a cura na vida de Bartimeu e de tantas pessoas que tinha ali naquela cidade. Quando Jesus chega, amado, o diferente começa a acontecer, aleluia. Quando Jesus chega, quando Jesus entra na região, o diferente começa a acontecer. Talvez ali naquela cidade não tinha acontecido nada demais por muito tempo. Vivia tudo ao natural. Bartimeu era o cego, fulano de tal era outra coisa. Mas quando Jesus adentrou naquela região, quando Jesus cruzou o caminho daquele homem e daquelas pessoas que viram aquele grande milagre, aquela região passou a não ser mais a mesma. Ei, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus Cristo, Ele adentrar, quando Ele passar por uma área da tua vida, que talvez você esteja passando por um deserto, você não esteja vendo nada, como Bartimeu não via nada, era um cego. Muitas das vezes, amados, nós temos áreas da nossa vida que tem muito tempo que nós não vemos nada de novo na nossa frente. É a mesma paisagem, é a mesma situação todo dia, é a mesma nuvem negra, nós não vimos nada novo, nada é colorido, está tudo apagado, está tudo sem sentido, mas muitas vezes o que falta é a presença de Jesus, é Jesus passar, é Jesus chegar naquela área ali e trabalhar da sua maneira, é Jesus chegar naquela área ali e colocar a sua mão, é Jesus chegar naquela área ali e dar uma ordem. É Jesus chegar naquela área ali e dizer, agora é comigo, filho amado, não é contigo. Talvez você tentou por muito tempo da tua maneira. Talvez você tentou com muitos recursos do mundo natural, do mundo secular. Mas quando Jesus chega com o espiritual, quando Jesus chega com uma palavra de ordem em meu e em teu favor, quando Jesus cruza o nosso caminho e adentra nessa área que nós precisamos de uma restauração, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quiser e como e quando Ele quiser. Não é como eu e você imaginamos.
Não é como eu e você entendemos, mas é do jeito que Deus quer e na hora que Ele quer na minha e na tua vida. Versículo 47. 46, vou ler de novo. E então chegaram a Jericó. Jesus chegou para você hoje, amado. Fica ligado. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, ele tinha um nome, ele tinha um pai. Como você que está aqui hoje, você tem um nome, você tem uma identidade, você teve uma família. Aleluia. Que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou o quê, amado? Gritar. Aleluia. Certamente desgastado pela situação que ele enfrentava. Todos os dias ele ia com a sua capa para a beira do caminho para pedir esmola. Aquela situação não era fácil. Talvez muitas vezes ninguém o ajudava, ele caindo, ele passando o trabalho. Eu creio que eles vinha o desgaste natural de muitas vezes andar só. Mas, repita comigo, mas ele gritou. Certamente desgastado pela situação que o acompanhava por muito tempo. Sem força, sem ânimo, sem esperança, sem expectativa de mudança. Mesmo assim, ele usou dos recursos que lhe estavam disponíveis a seu favor. Bartimeu era cego. Ele não podia ver apenas, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Esse era um recurso que Deus tinha deixado sobre a vida de Bartimeu. Ele podia ouvir. Sabe, amados, Jesus, ele tem passado pela minha e pela tua vida. Jesus, ele passa todos os dias pela minha casa, pela tua casa, através de tantas situações. Através de tantos recursos que hoje o mundo nos oferece para nós ouvir falar de Jesus, para nós ouvirmos de Jesus e também para nós buscarmos a presença de Jesus para mim e para a tua vida, para mim e para a tua casa, para mim e para a tua família. Obrigado, obreirão aprovado. Amém? Ele usou dos recursos que estavam disponíveis em seu favor. Ele não podia ver, ele não podia ir correndo de encontro para pedir um favor para Jesus, porque ele ia cair, ele era cego, ele ia se bater em alguma coisa, mas ele podia o quê? Ele podia gritar. Jesus tinha deixado aquele recurso para a sua vida, ouvir e falar. Ele podia gritar e ele usou daqueles recursos que estavam disponíveis. Sabe, amados, o que Deus tem te dado como recurso para buscar a presença de Deus? O que Deus tem deixado ainda na tua vida como recurso para clamar pela ajuda de Deus? Usa dos recursos que Deus tem te dado, amado, para chamar a atenção de Jesus. Bartimeu, ele não podia ver, mas ele entendeu que ele podia chamar a atenção de Jesus de outra forma. Como você tem chamado a atenção de Jesus, amado? Como você tem se disposto a fazer com que o Senhor olhe para a tua causa, olhe para a tua vida, transforme essa área, passe por esse território onde ele precisa passar e ver que você precisa ali de uma transformação, de uma cura, de uma restauração. Eu quero te convidar a hoje você sair daqui se dispondo a usar dos recursos que Deus ainda deixou a teu alcance. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo ver, mas você consegue falar. Ah, pastor, eu não estou conseguindo ouvir, mas você consegue ver. Qual é o recurso que Deus ainda deixou disponível para você pedir uma ajuda, dar um grito de socorro ao Senhor? O título dessa mensagem nessa noite é um grito de socorro.
Foi o recurso que Deus deixou na vida de Bartimeu. Ele podia gritar para chamar a atenção de Jesus. Ele não podia sair correndo, brigando, separando a multidão para ele e falar e chamar a atenção do mestre, mas ele entregou tudo aquilo que estava a seu alcance. Ele gritou, a palavra de Deus fala que Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é o recurso que você pode usar hoje para chamar a atenção de Deus e pedir para que Ele venha ter misericórdia da tua vida, da área que você precisa de uma cura, de um conserto? Da área da tua vida que você precisa de uma transformação. Jesus está passando no teu território, na tua vida, na tua casa. Ele quer agora que você venha chamar a atenção dele com os recursos que você tem disponível aí na tua mão, no teu ser, no teu coração, na tua casa. Jesus deixou recursos na tua vida que você pode sim chamar a atenção dele. Qual é os recursos que a igreja te oferece hoje para pedir um grito de socorro? Você tem cultos, você tem oração aqui, você tem pastores, você tem lugares para você se inserir, e ali também você dá um grito de socorro para buscar uma transformação numa área da tua vida que você precisa de uma cura, que até hoje você tentou do teu jeito, mas eu quero te dizer, amado, que Jesus manda te dizer hoje, que Ele está disponível a te ajudar. Ele está disponível a fazer com que você venha ver tudo novo na tua vida. Ele está disponível que você venha ver coisas novas agora. Um novo tempo, uma nova história. Depois daquele encontro que ele teve com Bartimeu, foi um novo tempo na vida daquele homem. Tudo mudou. Jesus gerou algo novo na vida de Bartimeu. Ele mudou a identidade, agora ele já não era mais chamado, eu creio, de um cego de Jericó, porque ele não era mais cego. Jesus encontrou com ele e mudou a história. Talvez você tenha sido rotulado em alguma área da tua vida. Muitos já têm falado: esse aqui é desse jeito. Fulano tem essa doença. Beltrano tem a outra. Ei. Jesus quer tirar todo o rótulo que o mundo possa estar te dando hoje. Jesus quer tirar todo o rótulo que Satanás quis colocar na tua vida hoje. Ele quer mudar a tua história hoje. Ele quer que você venha chamar a atenção dele hoje. Qual é o grito de socorro que você precisa dar para Jesus? De que maneira você pode, a partir de hoje, se dispor a chamar a atenção do mestre de uma forma no qual ele pare e todo o tempo para você e lance uma palavra de mudança sobre a sua vida, dê uma ordem aos seus anjos a seu respeito e mude a tua história. Mude a tua caminhada. Aleluia. Certamente, amado, ele estava cansado, desgastado, mas ele procurou força e usou da ferramenta que ele ainda tinha disponível, que era dar um grito, que era falar, que era abrir a sua boca. Talvez que está ao teu alcance hoje é abrir a tua boca e dizer: Jesus, eu preciso ser curado aqui nessa área, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu preciso de uma transformação urgente aqui nessa área, Pai. Eu estou à beira do caminho, eu estou vivendo de migalha nessa área, mas eu quero viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Talvez você precisa assumir hoje e dizer: Senhor, eu preciso, Deus. Ei, Deus, olha eu aqui, Pai. Muda essa história, muda essa área, muda esse cenário. Não deixe o Senhor passar apenas. Sabe, amado, eu creio que Jesus sabia daquela situação. Eu creio que talvez Jesus, ele se dispôs a passar por aquele território, pelaquela cidade, só porque ele sabia que ele tinha que ter um encontro com Bartimeu ali naquele lugar. Mas ele passou. A palavra não diz que ele
ficou parado antes. A palavra diz que Jesus ia passando por Bartimeu. Sabe, amado, o Senhor às vezes permite algumas situações na minha e na tua vida, que é para que eu e você venhamos ter a nossa atitude. A atitude de Jesus foi mudar a rota e passar por Jericó. E a atitude que Bartimeu precisava ter era dar um grito de socorro, era abrir a sua boca, era dizer: eis-me aqui, tem misericórdia de mim, Senhor. Ei, tem situações que é Deus que faz, mas tem outras que é eu e você que precisamos fazer. Toda a ação gera uma reação. Tem horas, amado, que o Senhor está esperando só uma ação minha e tua, para que Ele venha mudar a nossa história, para que Ele venha gerar algo novo nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estamos inseridos. Muitas vezes coisas não acontecem porque eu e você não temos a ação que nós precisamos ter, que depende de nós, da nossa disposição, das nossas atitudes, da nossa entrega, do nosso querer. Bartimeu estava ali há muito tempo vivendo de migalhas, mas quando ele ouviu que Jesus, aquele que vinha fazendo milagres, aquele que mudava vidas, aquele que trazia restaurações, quando ele ouviu, ele gerou no seu coração uma fé e uma disposição de querer viver algo diferente, de entender que Jesus poderia fazer algo diferente, mas que naquela situação ele precisava fazer algo a mais do que ele fazia todos os dias, querido. Sabe, amados, para que eu e você venhamos viver o sobrenatural de Deus, para que eu e você venhamos viver o extraordinário, nós precisamos sair da zona de conforto e fazer algo a mais, fazer algo fora da rotina, fazer algo fora da caixinha. Não tem como eu e você viver o extraordinário vivendo da mesma maneira, vivendo do mesmo jeito, sem se dispor, sem fazer, sem entregar algo a mais. Isso é em todas as áreas da minha e da tua vida. Você quer um casamento abençoado? Você quer um casamento aceso, vivo? Faça algo a mais. Aleluia. Faça algo a mais. Você quer ser profissionalmente bem-sucedido? Faça algo a mais, entregue algo a mais. Não tem como nós viver o extraordinário se nós ficar, muitas vezes, agradável no bom. Ai, tá bom. Ei, uma coisa eu aprendi, amado. O bom nos afasta do ótimo, e o ótimo nos afasta do extraordinário. Quem quer viver o extraordinário aí, dá um glória a Deus. Bartimeu, dia ele decidiu: eu vou viver o extraordinário. Ei, hoje é o dia de você aí, amado, decidir no teu coração: eu quero viver o extraordinário. Ou não. Ou não. Jesus poderia apenas passar por ali e Bartimeu seguir da mesma maneira, deitado em cima da sua capa, pedindo esmola, vivendo de migalhas. Mas não, é uma decisão particular que ele teve. Eu vou gritar, eu vou pedir ajuda desse Jesus que está fazendo coisas maravilhosas por onde ele passa. Vou abrir a minha boca, eu vou dizer que eu preciso, que ele tem misericórdia de mim, que eu não consigo ir no meio da multidão, mas eu consigo gritar, e ele vai me ajudar. É isso que você precisa fazer hoje, amado. É isso que você precisa se dispor hoje. Mesmo que pareça não ter mais jeito, quando estamos só, já não tem mais saída. Jesus sempre nos entrega recursos para nos ajudar. Aleluia. Jesus tem recursos para te ajudar, amado. Jesus tem recursos para te ajudar. Jesus muitas vezes coloca uma pessoa no teu caminho, coloca uma palavra. Levanta algo para te ajudar. Ele deixa os recursos para mim, para você buscar a sua presença, chamar a sua atenção. E Ele está disposto a nos ajudar e mudar nossas histórias. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí?
Versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o 48, e muitos, repita comigo, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Satanás, ele percebe, é Satanás mesmo, ele percebe que você está se levantando, que você agora decidiu viver um novo tempo com o Senhor, ele fica furioso. Aquelas pessoas ali começaram a gritar, a falar a palavra do Senhor, muitos repreendiam para que ele ficasse quieto. Ei, amado, quando nós estamos caminhando para querer viver o novo de Deus, para usar os recursos que Deus te deu, muitas vezes, na grande maioria das vezes, Satanás ele vai vir querer roubar da tua vida essa decisão de gritar, de pedir socorro, de entregar o teu caminho ao Senhor, de usar das ferramentas que Deus vai te entregar para viver um novo tempo, para viver o extraordinário, dizendo que não vale a pena, dizendo para você desistir, dizendo para você ficar à beira do caminho, que afinal de contas ali é o teu lugar, que não tem jeito e nem maneira de mudança, que você nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim. Satanás vai querer colocar essa mentira no meu e no teu pensamento, no meu e no teu coração, dizendo que não vale a pena seguir em frente, dizendo que é melhor parar por aqui. Para de gritar, falaram para ele. A palavra do Senhor diz que repreendiam ele para que ele ficasse quieto. Quando ele perceber que se dispor a usar os discursos de Deus, que colocou à sua disposição, vai se levantar situações e até mesmo pessoas, palavras que te incentivam a parar, a desistir, a dizer que não vale a pena, situações querendo roubar a sua oportunidade de mudança em Cristo Jesus. Talvez você saia daqui hoje, e hoje mesmo ou amanhã, vai vir alguma situação te dizendo: ei, não vale a pena, para com essa bobagem. Aceita que dói menos. Vida que segue desse jeito, não tem como mudar essa situação. Já tem anos que você vive assim. Já tem anos que você está paralisado, cego, sem cor, sem vida. Acabou. Mas eu quero te dizer, amado, que não acabou. Eu quero te dizer que Deus, ele parou na tua frente para te dar uma oportunidade de mudança. Deus, ele está parado e pedindo para você dar ouvidos, porque ele quer te dar uma oportunidade de mudança. Hoje, a partir de hoje, siga em frente. Não dê ouvido às palavras contrárias que querem roubar a tua oportunidade de mudança. Se Bartimeu desse ouvidos àquelas pessoas que falaram para ele parar de gritar, tinha sido mais um dia normal na vida de Bartimeu. E você que quer que siga sendo mais um dia normal, mais uma semana normal, mais um ano normal na tua vida, siga dando ouvido às palavras contrárias que têm chegado até você. Siga dando ouvido. Mas se você quiser viver o extraordinário de Deus, não pare de gritar, não pare de clamar, não pare de adorar, não pare de buscar, não pare de chamar a atenção de Jesus, não pare de confessar para o Mestre que você precisa da ajuda dEle, não pare de pedir pela misericórdia de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu futuro, sobre a tua empresa, sobre os teus estudos, jovem. Não pare de clamar, não pare de botar Jesus à frente de todas as coisas. Se você quer, e é o que Deus quer para a sua vida, que você viva o extraordinário, que você saia da beira do caminho, como muitos estão na beira do caminho, cegos, surdos, vivendo de migalhas,
Deus tem uma promessa para as nossas vidas, de nós viver o extraordinário, de nós viver um tempo de multiplicação. E muitos têm vivido esse tempo, muitos têm alcançado essa dimensão. Mas é preciso dar o grito de socorro hoje. É preciso falar para Jesus: Jesus, eis-me aqui, me ajuda aqui, Deus. Eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo falar, eu não estou nem conseguindo gritar, Jesus. Quanto mais ver. Mas Jesus quer te dar força hoje. Jesus te atraiu a este lugar, marcou um encontro com a tua vida, porque Ele quer te fortalecer hoje. A gritar mais alto: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui precisando da tua ajuda, Senhor. Amados, quando chegam essas palavras, como diz no versículo 48, onde muitos repreendiam para que ficasse quieto, é nesse tempo que é tempo de perseverar, é tempo de seguir em frente com o propósito de mudança e não dar ouvidos às ideias de Satanás e seguir com a mesma vidinha medíocre. Satanás vem com um monte de ideia para que eu e você venhamos seguir com a mesma vidinha medíocre por anos. Fica quieto, falaram para ele. Segue com essa vida aí que você está levando na beira do caminho, vivendo de migalhas, de esmolas. É isso que muitas vezes, todos os dias, o diabo vem querer colocar no meio do teu pensamento. Segue com essa vida financeira medíocre, segue com essa família medíocre, com esse casamento medíocre. Fica assim que está bom, não precisa mudar, fica quieto aí no teu canto, não precisa pedir ajuda, não abra a boca. E tem muitas pessoas na fase da aceitação, estão aceitando as mentiras de Satanás para a tua vida, onde Deus, o Todo-Poderoso, Ele quer que você viva o extraordinário. Ele quer que você viva coisas novas. Mas é preciso que nós venhamos sair da nossa zona de conforto e não ficar calado quando essas ideias vêm no meu e no teu coração, nos teus ouvidos. E nós temos agora a atitude de querer mudar, de querer partir para o novo, de querer avançar, de não querer ficar da mesma maneira, de mandar mediocridade partir retirada da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Sai no Jesus. Deus não tem esmola para a tua vida, não. Quem tem esmola é Satanás. Deus quer que você venha ter vida e vida em abundância. Deus quer que você venha prosperar em todas as áreas da tua vida. É preciso hoje dar um grito de socorro, dizer: Deus, me ajuda aqui, eu reconheço que eu preciso do Senhor, que até aqui eu tentei do meu jeito, que até aqui eu me enrolei na minha capa e fiquei aqui no meu canto, mas a partir de hoje, Deus, eu quero viver o extraordinário. Aleluia. Santo, 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 santo. É tempo de... Nessa hora é tempo de perseverar, mano. Nessa hora que vem essas palavras, nessa hora que Deus levanta pessoas para mandarem você parar, para mandarem você retroceder, é nessa hora que você precisa perseverar, é nessa hora que você precisa decidir avançar e dar mais uma vez, que nem Bartimeu falou ali, 48, e muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas o que ele fez, amado? Ele ficou quieto. Ele se enrolou na sua capa e ficou ali pedindo esmola. Ele recuou, ele deitou no chão, ele chorou. Ele voltou para casa da mesma maneira. Não, a palavra de Deus fala que ele gritou mais forte ainda. E Jesus parou para aquele homem e mudou a história dele. É tempo de gritar mais forte.
é tempo de falar mais alto, é tempo de orar mais, é tempo de ceder, é tempo de descer na casa do oleiro, é tempo de jejuar, é tempo de querer chamar a atenção de Jesus de todas as formas que você puder, meu amado. É com todas as suas forças. Não é bater um cartão, não é você vir aqui e ficar calado, não é você ficar ali só resmungando amém. Não, é tempo de entrega, é tempo de abrir a boca e o coração, é tempo de clamar, é tempo de descer, de se humilhar diante da presença do Deus Altíssimo. Não tem como nós ficar resmungando, ficar fazendo de conta, não. É tempo de abrir o bocão e falar para o Senhor, pedir ajuda para o Senhor. Para que haja mudança, para que haja transformação. Não é tempo de se calar, amado. Não é tempo de ficar internalizando tudo. Eu até anotei, como é aquela frase que eu anotei ali, amor? Eu tudo posso em mim mesmo que eu me fortaleço. Assina eu. Muitas vezes nós estamos agindo assim, mudando a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. E quando nós ficamos calados, quando nós internalizamos, quando nós nos acomodamos, nós ficamos ali na beira do caminho pedindo esmola, vivendo de migalhas, nós estamos assim mesmo. Eu tudo posso em mim mesmo que eu me fortaleço. Assina fulano de tal. Não. Você tudo pode naquele que te fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece. Naquele que quer mudar a tua história. Naquele que quer te fazer você enxergar novamente. Naquele que quer restaurar a tua visão espiritual. Naquele que quer te curar. Naquele que quer fazer algo novo. Repita comigo, tudo posso. Naquele que me fortalece. Assina Jesus Cristo! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Versículo 48, e muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abre a tua boca hoje, amado, e decida pela fé, eu vou viver o extraordinário. Jesus quer te tirar da beira do caminho hoje. Jesus quer te levar para te viver coisa nova, coisa grande. É uma decisão, amado. Viver o extraordinário de Deus, viver os mistérios de Deus, não é seguir da mesma maneira. Não é seguir de modo natural. É se permitir ser transformado a cada dia. É se levantar, é se colocar na posição e dizer, eis-me aqui, Senhor. E se permitir a cada dia ser melhorado pelo Senhor, ser trabalhado pelo Senhor. Mas depende, como eu já falei no começo, de uma atitude minha e tua. De uma disposição, como nós vimos aqui. E Jesus, versículo 49, e Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, Ele está te chamando, aleluia. Ele está te chamando. A atitude de Bartimeu não passou despercebida aos olhos do Senhor. Deus tem prazer em me ajudar, Deus tem prazer em te ajudar, Deus tem prazer em nos abençoar. A atitude que Bartimeu teve, trouxe agora a ele uma nova oportunidade. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ele conseguiu ali atrair o coração de Jesus para a sua causa. A causa dele era difícil, mas o Senhor, com seu coração aquebrantado e disposto, ele trouxe uma oportunidade extraordinária na vida daquele homem. A palavra diz que os homens falaram para ele,
ânimo, levante-se, Ele está te chamando. Jesus tem prazer em nos ouvir, em nos ajudar quando estamos usando dos recursos que Ele nos dispõe para se aproximar mais e mais dEle. E no momento exato, Ele nos dá a oportunidade de cura e de libertação. Amado, quando o Senhor, Ele vê que eu e você estamos levando em consideração os recursos que Ele tem deixado para mim e para a tua vida, o Senhor, Ele age em nosso favor. O Senhor, Ele reage à nossa entrega, à nossa busca, à nossa disposição. O Senhor não se permite com que eu e você venhamos muitas vezes ficar observando que nós entregamos, buscamos, e talvez nós achamos que o Senhor está em silêncio, ou Ele não está fazendo nada. Não, quando eu e você agimos, certamente Deus, Ele vai reagir, Ele vai fazer algo. Jesus, Ele estava esperando talvez que Bartimeu abrisse a sua boca, fizesse algo, e Ele fez. Ei, Deus está esperando que você faça algo, porque Ele vai reagir com bênção sobre a sua vida. Você sabe o que você precisa fazer ao sair daqui hoje. Você sabe qual é o grito de socorro que você precisa dar quando você sair daqui hoje. Você sabe qual é a área que você precisa fazer diferente a partir de hoje. Ter mais disposição. Entregar com todo o recurso que Deus tem te dado. E certamente, amado, se você tiver essa atitude de bom ânimo, de mudança, de sair da zona de conforto, de não aceitar mais essa situação que você se encontra, eu creio e tenho fé, e vou ver Deus agindo na tua vida. Deus mudando a tua casa, a tua família. Deus tirando a mediocridade e passando a derramar sobre a tua vida bênçãos sem medidas. E você viver o extraordinário de Deus. Você prosperar, crescer na graça, no conhecimento e no poder. O Senhor para e manda te dizer hoje: levante-se, é tempo de mudança. Foi o que Ele falou para aquele homem, foi o recado que Ele deu para aquele homem. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, Ele está te chamando. Ei, Deus está mandando você se levantar hoje. Se levanta em oração. Se levanta em buscar mais, se levanta, se posiciona. É tempo de mudança. Deus está permitindo um tempo de mudança na tua vida. Mas é uma questão de escolha. Eu volto a falar, é uma questão de escolha. Bartimeu, ele poderia escolher ficar sentado. Jesus parou para aquele homem. Jesus cruzou no caminho daquele homem. Jesus deu uma oportunidade para aquele homem. Mas a atitude final que ele teria ia definir a história que ele ia viver a partir de aquele momento. Se Bartimeu ficasse sentado no mesmo lugar, se Bartimeu não desse ouvido ou não tivesse fé que Jesus podia sim chamar ele e mudar sua história, ele ia ter mais um dia normal como outros. Deixa eu te dar um recado hoje aqui, amado. Se você sair daqui hoje, escutando a palavra, e Deus está te dizendo que você precisa se levantar, que você precisa se posicionar. Se você sair daqui hoje e ter as mesmas atitudes, se você não se levantar, se você não se posicionar, se você não se dispor, se você não ter fé, se você não acreditar, se você continuar sentado à beira do caminho, enrolado na tua capa de estimação, eu quero te dar um recado. Vai ser mais um dia normal. Vai ser mais uma semana normal. Vai ser mais um mês normal. Vai ser mais um ano normal. O ano não acabou ainda. Você quer viver o mesmo 2024? Ou você quer fechar um 2025 diferente? Aleluia.
Você quer entrar 2026 do mesmo jeito que você entrou 2025? Faça diferente. Se levante. Se posicione. Bartimeu fez diferente, ele obedeceu, se levantou. Se levantou e fez diferente. 49, e Jesus parou para Bartimeu e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está chamando. Olha o que diz o versículo 50. E lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus de Nazaré. Deus te convida a se posicionar hoje, deixar para trás, deixar de lado o que tem te dado conforto nessa vida medíocre que você possa estar levando em alguma área aí que você precisa de uma vitória. A palavra diz que Bartimeu largou a capa de lado. A capa, amado, para um cego, para um medíocre, é algo confortável. Afinal de contas, ele se enrola ali, no dia de frio, na capa. Quando ele senta para pedir esmola, ele abre a capa para sentar, ou para recolher as esmolas. Era algo que na vida de Bartimeu era muito importante. Ajudava Bartimeu. Mas depois daquele encontro, Bartimeu não ia precisar mais daquela capa, sabe por quê? Porque agora ele não ia ser mais cego, porque Jesus ia curar ele. Ele não ia mais precisar pedir esmola, porque ele ia trabalhar, porque agora ele ia poder ter uma família, porque agora Deus tinha algo novo para a vida dele, porque agora ele ia seguir Jesus, caminhando com Jesus, e o nosso Deus é um Deus de prosperidade, não é um Deus que de miséria, é um Deus que nos torna mais que vencedor em todas as coisas. Então Bartimeu, ele não precisava mais daquela capa, ele não precisava mais daquele utensílio que gerava conforto na sua vida. Aquilo tinha que ficar para o passado. Ei, você vai precisar largar coisas no passado para viver o novo de Deus. Você vai precisar deixar para trás algo que te traz um conforto, talvez físico, talvez um conforto emocional, talvez um conforto sentimental. Ei, Deus, Ele te diz hoje que você não vai precisar mais dessa capa que você está carregando. Qual é a capa que você precisa deixar de lado hoje? Comece a trazer nos teus pensamentos o que você precisa deixar para trás, o que você precisa entregar, o que você precisa largar, que eu entendo que o Senhor quer nos dar um recado, que o que Ele tem para que eu e você venhamos viver daqui para frente, tem coisas que vão precisar ficar para trás. Tem coisas confortáveis na nossa vida, no nosso coraçãozinho, que é enganosinho, que vai precisar ficar para trás, que vai precisar ficar de lado, que não vai mais servir para nada. Talvez é algo que você é muito apegado. Talvez aquela capa era tudo que Bartimeu tinha. Era tudo que lhe trazia alegria, a hora que ele ficava quentinho, a hora que ele recolhia as moedas, a hora que ele sentava, que ele não sentava no chão. Talvez era algo que trazia em algum momento alegria na vida daquele homem, mas precisou ficar de lado para ele viver o novo, para ele viver o extraordinário. O que você precisa deixar de lado hoje é sentimento. É uma atitude, é um ato que você comete, que você precisa deixar de lado hoje. Larga essa capa de lado e levante para caminhar o novo de Deus na sua vida. Decida como Bartimeu decidiu. Ele decidiu abrir a sua boca e pedir ajuda primeiramente. Depois ele decidiu pela fé se levantar e ele se levantou. Eu quero te convidar agora para você se levantar, nós vamos orar. Se coloque de pé. Eu já estou finalizando. Deus, Ele te convida a se posicionar hoje e deixar de lado o velho para trás. Deixar a sua zona de conforto.
Olha o que o versículo 51 disse. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: eu quero ver. Eu quero ver. Deus sabe, amado, do que você precisa hoje. Deus sabe qual é a área da tua vida que está mal resolvida, que precisa de uma cura, de uma transformação. Deus sabia que Bartimeu era cego, mas ele perguntou ainda assim para ele: o que você precisa da minha parte, Bartimeu? Sabe, amado, talvez Jesus tenha parado à tua frente, Jesus tem te dado a oportunidade de você reconhecer aonde você precisa de uma cura, aonde você ainda é falho, aonde você ainda é doente. Deus tem só esperado você reconhecer, ter humildade no teu coração e dizer: ei, eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso ser curado. Deus quer uma ação tua hoje. Deus parou para Bartimeu, e Bartimeu foi questionado pelo mestre: o que você precisa? Deus, quando te atraiu da tua casa para esse lugar, Ele bem sabia do que você precisa, mas Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir do profundo do teu coração. Ele quer que eu e você reconheçamos que nós precisamos de ajuda, que sozinho nós não conseguimos. Ele quer que nós viemos dar um grito de socorro e dizer: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu preciso de Ti, Deus. Eu estou nessa situação tem tempo. Jesus, Ele está querendo ouvir o teu clamor, amada, a tua petição. Ele está pronto a te favorecer. Mas é preciso que eu e você venhamos ter uma ação. E a ação que o Senhor requer da minha e da tua vida hoje é que nós viemos liberar esse grito de socorro que está preso na minha e na tua garganta, no meu e no teu coração há muito tempo. Em áreas que precisam ser transformadas, nós não conseguimos, muitas vezes não temos força de confessar ao Senhor que estamos fracos, frágeis e pecadores. Quando Bartimeu confessou, quando Bartimeu pontuou a área que ele precisava de uma mudança, olha o que aconteceu na vida de Bartimeu. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, amado. É coisa linda que Deus tem para fazer na tua vida. Para de internalizar. Para de querer resolver do teu jeito, da tua maneira. Para de se acomodar. Deixa a tua capa de lado hoje. Se levanta, se posiciona. E abre a tua boca e diz: eu preciso de ajuda, pastor. Eu preciso de ajuda, irmão. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ouvir, eu quero discernir. Diga para Deus o que você quer hoje. Eu quero ver a minha família restaurada. Eu quero ver a minha saúde restaurada. Eu quero ver meus negócios restaurados, a minha vida financeira. Eu não sei o que você quer, o que você precisa, mas Jesus, Ele quer ouvir você hoje. Como Ele ouviu, parou para Bartimeu e ouviu Bartimeu. E Jesus abriu o seu bocão, o seu coração. E imediatamente ele voltou a ver. É uma decisão, amado. Aquele dia não foi o mesmo dia na vida de Bartimeu, mas foi o grande dia aonde ele viveu o extraordinário, aonde todos os rótulos que o mundo tinha colocado
vida caíram por terra naquele momento, no qual ele disse: Senhor, eu quero ver. Quando ele começou lá no começo do processo a entregar aqueles recursos que ele ainda tinha. Eu quero te convidar, se dispõe a entregar mais para o Senhor. Você tem recursos para chamar a atenção do Senhor mais e mais. Talvez você não tenha usado todos. Talvez você não tenha gritado, se posicionado com todas as forças. E nada tem mudado, mas nessa noite Deus está te entregando uma grande oportunidade de mudança. Jesus marcou esse encontro com a tua vida hoje, porque Ele tem uma grande oportunidade de mudança para você. Levante-se, disse o Senhor. Chame-no, disse o Senhor para aquele homem. E ele se levantou, ele se posicionou e foi. Se posicione, amado. Se você já está posicionado, se posicione mais. Não dê ouvido às palavras contrárias, te dizendo para você parar de gritar, parar de buscar, parar de adorar. Não. Quando isso vir na tua vida, decida seguir em frente. Diga: não tenho tempo de parar. Eu vou prosseguir, porque eu quero viver o extraordinário. Eu vou prosseguir porque eu quero ter a minha vida restaurada, a minha casa restaurada, a minha família restaurada. Por isso eu vou prosseguir. Por isso eu não vou dar ouvido às vozes contrárias. Por isso eu não vou deixar me levar pelos meus próprios sentimentos ou pelo meu coração. Por isso eu vou decidir hoje deixar todas as capas de lado. Tudo aquilo que me traz conforto ao meu ego, ao meu coração, ao meu sentimento, eu vou deixar de lado para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não vou mais precisar de um momento ou de uma situação para viver o extraordinário de Deus. Eu vou viver o extraordinário de Deus porque Deus disse que eu vou viver o extraordinário. Aleluia. Eu vou deixar de lado porque Deus me chamou e me mandou eu me levantar e me posicionar. E eu agora que era um cego, que não conseguia ver, eu agora que estava doente, eu vou ser curado, eu vou ser transformado. Eu que tinha uma fragilidade numa área da minha vida, Jesus, Ele mandou eu me posicionar e eu me levantar, e agora eu não vou ser mais frágil, agora eu não vou mais viver de migalhas, mas eu vou viver a prosperidade de Deus na minha vida. Eu vou. Curve a sua cabeça aí, vamos orar, amados. Vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, Deus, nos apresentar diante do Senhor, Pai, como igreja santa e poderosa. Deus, nós queremos viver o extraordinário que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Nos ajuda hoje, Senhor, nos levantar, nos posicionar. Nos ajuda hoje, Pai amado, jogar para o lado, para trás, para onde for, essas capas que nos trazem conforto de viver um tempo de mediocridade. Não. Nós queremos, Pai, viver algo melhor que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Pai, nós não queremos ficar à beira do caminho. Nós não queremos, Deus, viver de migalha. Pai, toma o teu povo na tua mão. Deus, abre os ouvidos espirituais. Toma o coração de cada vida que chegou aqui neste lugar, Deus. Dá força a cada homem, a cada mulher, a cada jovem que está aqui nessa noite, para abrir a boca e pedir socorro na hora da angústia, na hora da fraqueza. Assim como Bartimeu, ele viu aquela oportunidade em Jesus Cristo e abriu a sua boca, usou dos recursos que ele tinha ainda ali. Ele ouviu o Senhor, ele ouviu a multidão e ele gritou com todas as suas forças. Deus, não deixe nós ficar com os recursos que o Senhor tem nos dado sem uso.
Deus, que nós vamos colocar em prática, que nós vamos usar desses recursos que o Senhor está nos dispondo hoje, amanhã e depois. Nós venhamos, Pai amado, colocar em prática, usá-los para atrair a Tua presença, para chamar a Tua presença, para estar mais próximo do Senhor, para que o Senhor venha nos tocar de uma maneira diferente, para que o Senhor venha tocar em áreas da nossa vida que estão apagadas, que estão mortas. Bartimeu foi tocado pelo Senhor, e o Senhor trouxe vida novamente, o Senhor trouxe visão naquele homem. Deus toca em pessoas aqui, Deus, e abre os olhos espirituais, para que eles venham ver o que o Senhor tem para fazer na sua vida, para que eles venham ver a direção, para que eles venham ver os livramentos. Deus, abre os olhos espirituais dos teus filhos, que hoje se encontram cegos, Pai. Abre os ouvidos espirituais daqueles que não conseguem ouvir. Quando o Senhor está se aproximando, quando o Teu Santo Espírito está falando ao nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais hoje, Deus. Nós queremos ouvir quando o Senhor se aproxima de nós, com o Teu Santo Espírito, falando ao nosso coração, Pai. Transforma, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai. Muda a nossa história, Senhor. Nós não queremos ficar à beira do caminho, nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Só aqueles que querem, dêem glória a Deus. É uma decisão, amado. Bartimeu poderia decidir ficar na beira do caminho. Não é eu que vou decidir por você. Não é o seu cônjuge, não é o seu pai, não é o seu filho. É você e Deus. É individual, amado. Nós não vamos entrar no céu de 2 em 2, de 3 em 3, não. É 1 por 1. E a porta é estreita. É individual. Ninguém poderia se levantar por Bartimeu, a não ser ele mesmo. Ele que precisou ter uma ação. A ação que Deus vai requerer da tua vida, a partir de hoje, depende de você. A mudança na tua casa, no teu cenário, na área que você bem sabe que você precisa de uma mudança, não depende de terceiro, depende de você. Não dependia do pai de Bartimeu, da mãe, dos irmãos, se é que ele tinha, mas dependia dele ali naquele momento se levantar, primeiramente com a sua voz, e depois numa atitude de fé, quando ele foi chamado, ele se levantou, largou a capa e foi, porque era o que ele poderia fazer, e o demais, Jesus fez na sua vida. Jesus abriu a sua visão. Faça o que tiver no teu alcance, amado. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. O que é necessário você fazer hoje, nesse tempo, faça. Para que você não venha ficar na beira do caminho, mas venha viver o extraordinário de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, Pai, por essa noite. Te agradecemos por essa palavra, Deus. Toma os teus filhos, Pai, dá forças a eles, para eles crescerem na graça, no conhecimento e no poder, em nome de Jesus. E a igreja, ela diz, amém.